se você de fato quer encontrar paz interior, se você quer se libertar da ansiedade, essa figura que eu vou ler para você agora, ela vai te ajudar. Então, o evangelho está em Lucas, capítulo 19, versículo de 1 até o 10º. Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia aí um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu desejava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois ele era muito baixo. Então correu na frente e subiu numa figueira para ver, pois Jesus devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Ele desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: Ele foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: A metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou na sua casa. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então vamos conversar um pouco sobre Zaqueu. Eu quero começar dizendo para você o seguinte: olha que curioso. Esse primeiro trecho do Evangelho, ele chama muita atenção. Prestem atenção. Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos, ou seja, era uma figura muito, muito, muito mal vista naquela época, né? Os cobradores de impostos já eram mal vistos. O chefe deles, então, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. É como se fosse o chato dos chatos, né? Ou o impuro dos impuros. É o pior de todos, vamos dizer assim. Então ele, de fato, tinha nos ombros um peso, uma consciência carregada, né? Vamos dizer assim, talvez negativamente, porque ele sabia que ele não era justo, não era um homem justo. Tanto é que lá na frente ele diz, né? Se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais, metade do que eu tenho vou dar aos pobres. A consciência dele pesou, a gente já vai falar disso. Mas eu quero destacar aqui para você 2 coisas. Então, primeiro, Zaqueu, de certa forma, era um homem mal visto, orgulhoso, porque ele tinha um certo status perante a sociedade, ele era um tanto quanto imponente, vamos dizer assim, ou ele comandava respeito, comandava uma certa posição, né, um certo status. E a palavra diz que ele sabia que ele não ia conseguir ver Jesus. Ele queria, mas sabia que não ia conseguir. Por quê? Porque ele era baixinho. A estatura física, vamos dizer assim, né? Ele, sei lá, devia ter 1,5 m. Não ia conseguir ver, porque a multidão ia ficar na frente de Zaqueu. E ele não ia conseguir, então, ter esse encontro com o nosso Senhor. Mas ele queria. Ele está escrito aqui, ele desejava ver Jesus. Antes de falar o que Zaqueu fez, vamos falar o que ele poderia ter feito, né? E eu vejo essa atitude em muitos que estão aqui me acompanhando, que me escrevem, né, no direct. Eu converso com bastante gente no direct. Ele podia ter dado um monte de desculpa. Eu sou baixinho, não vou lá ver, porque eu não vou conseguir ver. Não, escuta, Jesus já falou, né? Jesus já falou desses caras que cobram impostos, que são como eu, e já sei que ele não gosta. Então, como é que eu vou lá ter um encontro com ele? Não vai dar certo. Enfim, ele podia ter 1 milhão de desculpas. Assim como nós também temos, né? Quando a gente não quer fazer algo, ou quando a gente acha que a gente não deve fazer algo, quando a gente acha que não é importante, a gente arruma desculpa. E a desculpa, ela é um artifício da mente humana
muito útil. Por quê? Porque ela deixa você numa posição confortável. A desculpa, ela traz conforto. Você entende isso, não? Não, isso aí não é para mim porque eu sou desse jeito, porque eu sou. Não, você conta uma história para se satisfazer com a história e ficar em paz com a história que você se contou. Só que, desculpa, não resolve os nossos problemas. Nós não somos feitos para o conforto, nós somos feitos para ser grandiosos, como diz o Papa Bento XVI. Nós não nascemos para uma vida passiva, uma vida em berço esplêndido. Não, nós somos feitos para a guerra, para fazer diferença no mundo, né? Agora, quando você conta para você uma história de desculpa, você fica acomodado e não vai adiante e não alcança o que você quer. Então, quantas pessoas eu vejo com listas e listas de desculpa? Ah, Matheus, seus vídeos são muito longos. Ah, Matheus, eu não sei mexer direito na internet, eu não tenho e-mail, né? Eu não tenho e-mail. Faz e-mail. Assiste o vídeo. Picota o vídeo em 3 vezes, mas você quer ou não quer o que você está buscando? Zaqueu queria ver Jesus. E o que Zaqueu fez? Olha o que Zaqueu fez. Ele subiu na figueira. Olha que mico que Zaqueu se submeteu. Que coisa desconfortável. Vamos combinar. Primeiro, ele ia pagar um mico de ter que correr, né, todo afobado para passar na frente dos outros. Dá licença, dá licença. E de repente ele sobe numa árvore. Se ele fosse raciocinar alguns minutos, ele podia contar a história para gente. E eu vou subir numa árvore? O que vão pensar de mim? Eu vou perder toda a minha moral, todo o meu respeito. Foi o que Zaqueu fez. Ele correu e subiu na árvore. Ele fez um mico. Mas por quê? Porque ele sabia o que ele queria. E ele faria de tudo o que fosse possível para que ele conseguisse. Quando a gente quer, a gente encontra um caminho. Deus mostra um caminho. Quando a gente não quer, a gente arruma desculpa para ficar confortável com a cadeia que nós estamos, com o fardo que nós carregamos, com a vida pela metade que nós estamos levando. Por quê? Porque eu não quero fazer esforço para fazer a minha parte. Minimamente, né? Eu vou fazer isso aqui. Minimamente. Aí Deus faz. Não, gente, a gente tem que se empenhar. Tudo na vida depende do nosso empenho. Graças a Deus é assim. Deus quis que fosse assim. Ah, mas eu estou desanimado. Faz desanimado mesmo. Ah, mas hoje eu estou tão preocupado. Faz despreocupado. Faz com preocupação, não tem problema. É muito engraçado que a gente às vezes coloca um peso grande antes de tomar uma ação, mas depois que a gente faz a ação, a gente fica com a sensação de bem-estar. Pô, que bom que eu fiz o que eu fiz, né? Então, vamos trocar a sensação de mal-estar antes de fazer algo, vamos trocar isso por algo que seja, de fato, o empenho da nossa parte. O nome disso, gente, é ascese. Eu dou todo o meu possível, e às vezes o impossível, né? Tudo que eu consigo, vou nos meus limites para elevar meu coração. Só que nós sabemos, e graças a Deus, Ele é que vem ao nosso encontro. Ele é que alcança a nossa mão. Ele é que preenche todo o espaço entre o céu e a terra. Você só precisa levantar sua mão, Deus alcança a sua mão. Não é você que vai lá em cima e toca o céu. É Ele que vem e pega na sua mão. Mas a ascese é justamente isso. É um esforço, né? Um empenho nosso em elevar nosso espírito. Para, então, ter a vida cheia de paz, cheia de abundância, cheia de alegria, cheia de ânimo, cheia de disposição, cheia de entusiasmo, cheia de projetos, cheia de amor, de caridade, de propósito.